filha. Seja o teu nome exaltado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço pela vida da tua filha. Amém, Senhor. Fica à vontade, pelo lugar. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que coisa boa estarmos aqui nesta quarta-feira de bênção, quarta-feira de vitória. Quem nessa noite vai sair daqui abençoado? Levanta a mão e dá um glória para cima. Porque enquanto você glorifica, manda a glória para cima, Ele manda a resposta para a sua casa. Enquanto você está aqui neste lugar adorando, Jesus está assinando lá. Você crê que esta noite ficará marcada na tua história? É noite de avivamento de Deus na tua vida. É noite de renovo, de mudança. É noite onde o Senhor, Ele marcou o encontro com você. Ele já falou com você, Ele vai falar com você e Ele vai continuar falando com esta igreja. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Quero agradecer ao nosso pastor presidente Manuel Carneiro. Deus abençoe, pastor, pela confiança de me ceder essa tribuna. Eu já estou com as pernas tremendo, viu? Meu Deus do céu. Nossa pastora Evânia, Deus abençoe essa igreja abençoada. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Abacuque. Foi o tema que o Senhor, Ele ontem à noite, Ele colocou no meu coração. Depois de um círculo de oração ontem avivado, aleluias, o Senhor, Ele ministrou no meu coração que era tempo de avivamento. Diga para quem está do seu lado e diga assim: tem avivamento no teu casamento. Tem avivamento lá na tua casa. Ei, o teu casamento que está frio, o teu casamento que está sem graça, a tua família que está destruída, nesta noite, é noite de avivamento de Deus. E se você tiver com a sua conexão ligada com o trono da graça, Ele vai batizar você com o Espírito Santo nesta noite. Se você estiver com a sua conexão ligada com o trono da graça, Ele vai derramar a unção dobrada do seu Espírito. Então comece já a glorificar, a adorar. Não deixe essa boca fechada, mas enche ela de glória, enche ela de aleluia. Porque enquanto tu dá glória, o Senhor se manifesta lá naquela causa para te dar vitória. Abacuque capítulo 1. Aleluias. Abacuque é um livro pequeno, mas eu quero explanar de uma forma rápida para você entender nessa noite o que o Espírito, Ele quer falar com a sua igreja. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler Abacuque capítulo 1. Vamos ler o 1, 2 e o 3, alguns versículos, amém? Para você entender um pouco o que Jesus, Ele quer falar nesta noite. Abacuque capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu? E tu me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há tantos quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e saiu o juízo pervertido. Versículo 5. Vede entre nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não creres, quando vos será contada. Capítulo 2, versículo 1 e o 2. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Capítulo 3 e o versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó
a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Naíra, lembra-te da misericórdia. Quem pode aplaudir Jesus por essa palavra? A Bíblia nos conta aqui que no tempo do profeta Abacuque, o reinado de Judá estava vivendo uma grande crise. Havia uma grande corrupção política, grande apostasia religiosa dentro de Judá. Judá era dividido em 2 reinos, reino sul e reino norte. O reino norte era chamado de Israel. O reino sul era chamado de Judá. Eram 12 tribos, e essas 12 tribos foram divididas em 2 partes. 2 tribos seguiam as leis e os mandamentos do Senhor. 10 tribos se desviaram da lei do Senhor. Judá começa a viver tempos de iniquidades e de desobediência. Começou agora a viver tempo de violência, tempo de idolatria, tempo de prostituição, aonde os líderes espirituais se apostataram da sua fé, se desviaram do caminho do Senhor, queriam viver os seus próprios costumes, queriam viver os seus próprios dias. Servir ao Senhor para quê? Buscar ao Senhor para quê? Se tudo estava bem. E eu entendo bem de Gênesis e Apocalipse, que nós observamos que o povo de Deus, todas as vezes que estão vivendo momentos de prosperidade, momentos de vitória, sempre eles vão se esquecer dos ensinamentos do Senhor. Mas o profeta Abacuque nos deixa uma grande lição, que Deus, Ele tem o seu jeitinho especial de nos trazer para a sua presença. E muitas vezes Deus permite até tudo dar errado na nossa vida. E a gente fica se questionando: Senhor, eu sou tua serva, eu oro, eu busco, mas por que tudo está dando errado? É porque Deus tem um jeitinho para te trazer para a presença dEle. E eu já vou começar a profetizar na tua vida nesta noite. Ele te trouxe aqui para te dizer, eu te trouxe a este lugar para te dizer que eu mudarei a tua história, mas tu tem que primeiro obedecer a minha palavra. Tu primeiro tem que buscar o avivamento dentro da tua casa. A Bíblia diz que Abacuque, ele era um dos profetas menores. Abacuque significa aquele que abraça. Então eu tenho certeza que o nome Abacuque já faz juízo ao seu nome. Por quê? Porque no capítulo 1 nós vamos entender que Abacuque, vendo o povo sofrendo, porque Deus tinha falado: Abacuque, eu vou visitar a nação, eu vou visitar o meu povo, porque o meu povo está na idolatria, o meu povo não está na posição que é para ficar. Então eu vou permitir que o império babilônico invada a cidade do meu povo para punir, para castigar. E eu entendo aqui nesta palavra que castigo de Deus não mata crente. O que mata crente é pecado. Eu já vou liberar esta palavra para você. Deus está permitindo tudo dar errado para te trazer de volta à sua presença. É por isso que você está aqui, porque o avivamento de Deus vai começar a acontecer na tua casa. O avivamento de Deus vai começar a acontecer na tua vida. Então abre esta boca de profeta e começa a adorar, porque através da tua glória Ele está assinando, Ele está quebrando, Ele está desfazendo o laço que armaram contra a tua casa. Alabacamandarassora mandassé. Todo o livro de Abacuque, o profeta questiona a Deus. Todo o livro de Abacuque, um pequeno livro que tem apenas 3 capítulos, nós vamos entender que o profeta Abacuque questionava a Deus. Senhor, como é que o injusto,
o ímpio prospera e entra com juízo sobre o justo. Muitas vezes a gente fica sem entender porque a nação brasileira está sendo governada pelo Império Babilônico, mas você não entendeu que Deus está trazendo a nação brasileira para viver o grande avivamento. É por isso que você está aqui, é porque Deus te chamou para orar por esta nação, porque o Império Babilônico vai ter que cair, e a nação, a igreja do Senhor será levantada como a grande profeta, a grande profetisa, aonde vai profetizar o grande avivamento de Deus sobre esta nação. Quem crê que a nação brasileira vai mudar a história? Quem crê que Deus nesta noite estará assinando um papel e está visitando o império, os perseguidores, para mostrar que a igreja ainda é do Senhor? A igreja ainda é do Senhor. Mesmo que tudo esteja dando errado na sua vida, mas Deus não perdeu o controle da situação. Abacuque começa a questionar: Senhor, olha para a tua igreja, olha para o povo está sofrendo perseguição. O povo está sofrendo desprezo, está sendo desmerecido. O Império Babilônico tem entrado dentro das nossas casas, tem invadido as nossas famílias, tem destruído a nossa juventude. Deus, olha para nós. Só que a Bíblia nos fala aqui no capítulo 2, no capítulo 1 e o versículo 5, que Deus, ele em visão, ele aparece para o profeta, porque profeta de Deus é aquele que é chamado para ser representante da presença de Deus. E Abacuque, ele foi chamado para uma geração que estava vivendo o caos, estava vivendo a idolatria, estava vivendo a impureza. Só que Deus agora levanta um profeta para ser pregador. E pregador, a sua palavra já faz juiz. Pregador, aquele que pregador, porque pregador, ele prega rosa, mas ele prega espinho. Pregador, ele prega o bem, mas ele prega o mal. Pregador, ele é aquele que faz a vontade de Deus. Pregador, ele não vive a sua razão, mas ele vive a razão de Deus. Pregador não vive em grandes palácios, não vive em grandes carros, mas pregador é chamado para viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então pregador. Então eu e você somos pregador da palavra de Deus. Olhe para quem está do teu lado e diga assim: Deus está te levantando como pregador. Deus está te chamando como profeta para esta geração. Ei, Deus vai mudar a história de vidas, de pessoas, através de você. Você é a voz pregadora desta nação. Você é a voz profeta desta geração. É através de você que Deus vai mudar a situação. Pegue na mão dessa mulher, deste homem que está do seu lado, e comece agora a ser Abacuque. Abacuque é aquele que abraça. Deus te chamou para abraçar. Deus te chamou para viver a dor e o problema do próximo. É por isso que você está aqui. É por isso que você é chamado de igreja. O Senhor responde em visão para o profeta. No versículo 5, a parte B, ele fala: em vossos dias, uma obra que vós não creres, quando for contadas. Abacuque estava vivendo pela realidade dele que ele estava vivendo. E às vezes a gente é assim. A gente vive pela realidade, mas Deus, ele não chama profeta para viver a sua realidade.
Deus não chama profeta para viver a realidade humana. Deus chama profeta para viver pela fé. Crente que tem compromisso com a palavra, ele não vive, pastor, por vista. Ele vive por fé. Ele não vive pelo que falam. Ele vive pelo que ele crê. Ele não vive pela calúnia. Ele vive pelo que ele acredita. Ele não vive pelo que aparece. Ele vive pela promessa que foi feita para a sua vida. Então nessa noite, se você vai viver a promessa, comece a adorar. Que enquanto você adora, Deus está movendo o mundo espiritual. Portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas nesta noite. Alabaraga mandará vassoura mandacé. Abacuque continua insistindo: Senhor, o povo está sofrendo. O império está cruelmente perseguindo o teu povo. No capítulo 1, no versículo 12, Abacuque vai dizer como o Senhor, como Deus amoroso, o Senhor, como Deus piedoso que eu prego, permite que a tua igreja sofra. Como é que tu, Senhor, um Deus que eu prego, que tu és amor, que tu és justiça, tu permite que o injusto prevaleça, que alguém que não te conhece me calunie, me persiga? Como é que tu permite o mal sobre o justo? Só que Deus, no capítulo 1, ele continua em silêncio. Porque às vezes a gente pensa que porque Deus, Ele está em silêncio, Ele não está vendo a nossa dor. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus está em silêncio, porque Ele está preparando o caminho para você trilhar. Ele está dando existência ao que não existe. Ele está dando um caminho novo no meio desse deserto. E nesse deserto, Ele vai dar existência a rios. Você não vai morrer neste caos. Você não vai morrer neste deserto. Quem permitiu o deserto continua fiel para cumprir a promessa. Só que no capítulo 2, no versículo 1, a Bíblia diz que Abacuque não teve resposta, mas no versículo 1 do capítulo 2, pastor, ele diz o seguinte: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. O que que Abacuque estava dizendo? Ele estava dizendo: sobre a fortaleza da oração eu me prostrarei. Quem está pegando esse negócio aqui? Deus não respondeu, continua na fortaleza da oração. Enquanto tu está orando, o mundo espiritual está em movimento ao teu favor, e cadeias estão sendo quebradas. O inimigo vai ter que entender que na tua casa tem profeta, na tua casa tem homem de Deus, na tua casa tem mulher de Deus, e o céu se abrirá para te dar resposta. Me apresentarei e vigiarei para ver o que falas comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. Presta atenção. Quando eu estava lendo, pastor, esse versículo, o Espírito Santo, ele falou muito forte comigo. Ele falou muito forte. E ele me deu uma revelação da ciência nesse versículo. Se tu não crê, o problema é teu, eu creio sozinha. Eu não preciso que você acredite no que Deus tem na minha vida. Quem tem que crer sou eu. Quem tem que crer o que Deus tem com você é você. Não importa se alguém não acredita no teu ministério. Não importa se alguém não acredita no que Deus tem com você. O importante é você acreditar, basta. Quando eu estava lendo esse capítulo, esse versículo, que diz o seguinte: e sobre a fortaleza me prostrarei e vigiarei, para ver
o que falas comigo, e o que eu responderei, quando eu for erguido. Quando eu comecei a meditar neste versículo, no versículo 2, eu observei que automaticamente, quando no versículo 1, Abacuque se desarmou, Abacuque entendeu que não adiantava confrontar a Deus, não adiantava, porque a vontade dele era que tinha que prevalecer. Ele declara que ele estaria na sua fortaleza para esperar de Deus a resposta. Eu entendo neste versículo que Abacuque agora começou a entender que não era o que ele queria, era o que Deus queria para ele. Porque quando a gente começa a pegar a caneta da nossa vida para escrever a nossa própria história, aí Deus fica quieto, Deus fica calado. Mas quando a gente pega o caderninho e a caneta e diz: Jesus, seja o protagonista da minha história. Você está entendendo? Quando a gente pega o volante do carro da vida e diz assim: agora é contigo, Jesus, faz a tua vontade. Aí no capítulo 2, no versículo 2, ele respondeu. E o que é que ele responde? Por quê? Porque Abacuque começou a entender que não era por vista, era por fé. Porque a gente só quer enxergar o agora. Hoje alguém está enxergando o teu agora. Mas esta campanha que está iniciando hoje, o Senhor, Ele vai quebrar o arco do forte na tua casa. Ele vai quebrar a panelinha do diabo lá na tua vizinhança. Ei! Aquela linguaruda vai ter que te respeitar. Aquela macumbeira vai ter que te respeitar. Porque tem profeta naquele lugar. Versículo 2. Meu Deus. 10 minutos. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível, para quem até passar correndo sem querer olhar para ver o que eu fiz, vai ter que ver. Te excluiu da rede social, mas não te bloqueou. Vai ter que ver. Vai ter que ver. A visão vai se cumprir, vai ter que ver. Presta atenção, porque isso aqui é muito forte. Torna bem legível sobre a tábua, para que quem passar correndo, leia. Quando eu li isso aqui, pastor, meu Deus do céu, eu vou liberar para tu pegar também esse negócio. Quando eu li isso aqui, eu comecei a meditar. Peraí. Pesquisei na internet, pastor, o criador de marketing. E o criador de marketing, que na internet, se você puxar, você vai ver que é Philip Kotler. Foi o criador de marketing. No ano de 1967, eu disse: está tudo errado. Philip Kotler não foi o criador de marketing, não foi. Abacuque escreve a visão e bota nos holofotes. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei da história de Jesus. Isso é forte, pastora Fabiola. Jesus, com 12 anos, sumiu. Quando veio aparecer, com 30 anos. Todo mundo ficou curioso. Menina, cadê Jesus? Que ninguém vê esse homem, hein? Rapaz, não sei, com 12 anos ele sumiu.
Rapaz, ela desativou as redes sociais. Ninguém sabe dela. Ninguém sabe da história dele. Só que de repente, aos 30 anos, pastora, Jesus aparece. Segura o glória para tu pegar isso que é forte. 12 anos Jesus some. Com 30 anos Jesus aparece ensinando a doutores e a professores. Ensinando a doutores, doutorados. Você sabe o que é isso? Só que o ministério de Jesus tinha que ser reconhecido. É forte. Jesus teria que estar num lugar popular, aonde todos o vissem. Ele era para estar na cidade glamurosa de Jerusalém. Por quê, pastora? Porque Jerusalém era a cidade do glamour da época. Era onde tinha as grandes famílias políticas, os grandes sumos sacerdotes, toda a raça de fariseu estava lá dentro. Então Jerusalém era o ponto principal para Jesus começar o ministério. Só que Jesus, ele era acima do doutorado. Ele sabia que se ele fosse começar o ministério em Jerusalém, ele ia morrer antes do tempo. Iam pegar ele antes do tempo, porque tem gente que é assim, nem cresce e nem deixa tu crescer, nem faz e nem deixa tu fazer. Tu tá pegando esse negócio? Mas segura aí para terminar, porque o tempo está acabando, segura aí. Aí Jesus, sabendo disso, que não podia ir para a cidade de Jerusalém, que era para estar lá, mas ele sabia que ele ia morrer antes do tempo. O que é que Jesus faz? Ele vai para um lugar onde ninguém queria pregar. Ele ia para onde ninguém queria estar. Ele vai para a cidade de Cafarnaum. Chega lá na beira do lago. Ele disse, vamos começar aqui o marketing. Marketing, que marketing? Marketing do evangelho. Vamos preparar a nossa equipe de marketing? Vamos. Separa 12 marqueteiros. Marqueteiros, sim, 12 marqueteiros. Nós vamos agora propagar o evangelho começando daqui. Aí o que é que o mestre faz? Ele chega na beira do lago. Por quê? Porque Cafarnaum era uma entrada de navegante, de navios. Os viajantes, para ir para Jerusalém, para ir para as cidades da redondeza, seja lá para onde quisesse ir, tinha que descer no lago de Cafarnaum. Aí Jesus na beira da praia, pastor, aonde ninguém queria, ele começou ali. Traz aquele aleijado ali. Trazia um aleijado. Jesus botava a mão e dizia, ande. E nesse tempo, os viajantes, os curiosos começavam a passar. O que está acontecendo aí? Porque essa igreja toda quarta-feira vive cheia. Rapaz, eu vou vir aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não bota para correr os fofoqueiros lá da tua vida, não. Deixa ele espertinho. Deixa ele no nosso meio. Porque Jesus vai, meu Deus do céu, Jesus vai promover fofoqueiro a repórter. E vai ser eles que vai dar notícia em Jerusalém que tem um homem que cura, que liberta, que ressuscita morto. Deus vai dar crescimento à tua história. Ninguém vai apagar a tua história. Quem crê nessa palavra da glória? Vai crescer, vai crescer. A tua empresa vai crescer. O teu ministério vai crescer. Alabacamandaraviacé. Vai crescer. Vai crescer. É noite de crescer e frutificar.
Vou correr. Meu Deus. 5 minutos. Me dá um pouquinho de água aí, pastor. Me ajude, meu pastor. Meu pastor Rubens, meu marido ali. Me ajude, meu filho. A pressão está aqui pegando, mas eu vou terminar. Presta atenção. No versículo 4. Obrigado. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha. Não é reta neles. Mas o justo vive da fé. Segunda resposta de Deus para o profeta. Porque é assim. Deus demora a responder. Mas quando Ele responde, é para cumprir. Deus disse a Abacuque: não se preocupe com o ímpio que está prevalecendo sobre o justo. Não se preocupe. Não se preocupe porque o teu vizinho está comprando carro novo. Não se preocupe porque o carro está chegando cheio de carro, cheio de comida, cheio de feira e na sua casa não tem. Não se preocupe que o vizinho tem casa bonita e você não tem. Não se preocupe porque quem está do teu lado está zombando da tua situação. Não se preocupe. Deus estava dizendo ao profeta: o soberbo, o orgulhoso, o incrédulo morrerá, mas o justo viverá pela sua fé. Jesus está dizendo: tenha fé. A tua fé vai mover a situação. Deus vai quebrar. Deus vai quebrar. O avivamento vai descer sobre a tua casa. Olha para quem está do teu lado, pega na mão desse crente e diga para ele: você está pronto para viver o grande avivamento de Deus nesta noite? Escuta isso aqui. Deus responde para o profeta. Por quê? Eu falei no início que o nome Abacuque significa aquele que abraça. Abacuque, ele não estava vivendo pelas necessidades dele, pastor. Estava vivendo pela necessidade do povo. Porque tem gente que é assim. É soberbo, sou crente, não, você é incrédulo. Porque quem vive por fé é Abacuque. Nessa noite Deus está levantando muito profeta Abacuque aqui para abraçar. Quando você começar a se disponibilizar para abraçar esta casa, para abraçar esta obra, se prepare que Deus vai cumprir. Capítulo 2, a visão está para cumprir, e até quem passar correndo vai ter que ver o que eu vou fazer na tua família, o que eu vou viver na tua casa. Só que aqui eu não vejo Abacuque. Eu já vou encerrar, senão o pastor não deixa mais eu pregar. Abacuque aqui, ele estava preocupado com a igreja, povo. Ele não estava preocupado com ele, com as suas necessidades. E eu acredito, pastor, que esse homem precisava. A Bíblia não está falando isso, mas eu quero entender. Todo profeta tem um espinho na carne. A gente faz: Senhor, eu estendo as mãos e tu cura. E por que comigo tu não cura? Não é assim, pastor? Tu usa a minha mão para curar e eu doente. Abacuque tinha suas necessidades. Abacuque precisava de uma esposa, de uma família. Abacuque precisava de cumprir suas necessidades. Quem sabe ele tinha boleto para pagar, quem sabe ele tinha dívida. Mas ele não estava nem aí para o problema dele. Ele queria era cuidar do povo, porque o nome dele era abraço. Só que aqui, enquanto ele estava preocupado com o povo, que Deus dá a resposta dizendo para ele: esquece o ímpio e se preocupe com o povo que você está cuidando. Ele entendeu que o povo estava
disperso e desanimado, porque na prova a gente é feito o Jó. O diabo chegou na presença de Deus e disse: só é crente porque tem tudo. Deixa pelo menos eu tirar para tu ver se ele não te nega. Deus disse: então vai, toca em tudo, mas na vida tu não toca, porque a vida dele é minha. O diabo foi e tirou tudo. Quando Jó se viu sem nada, o diabo ficou de longe esperando Jó negar a sua fé. Só que Jó declara: nu cheguei ao mundo e nu eu vou sair. Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para a terra. Então, louvado seja o nome do Senhor. E tem crente que é assim. Qualquer prova, qualquer perca, o diabo fez. O diabo causou. O diabo falou. Vive glorificando a Satanás direto na sua vida. Não paguei o boleto, o diabo não deixou eu pagar. Perdeu o emprego, o diabo tirou o emprego de mim. O meu filho está nas drogas, o diabo não glorifique a Satanás na sua casa. Mas glorifique a Deus nas percas. Porque Ele é o teu bom pastor. Ele é pastor das conquistas, mas Ele é pastor das percas e vai restaurar. Então aqui o povo estava em um caos, a mente do povo estava fragilizado. Então não ia adiantar agora Abacuque chegar para o povo, começar a orar e pedir para Deus mudar a história, que não ia acontecer. Aqui o problema não era financeiro, era espiritual. Porque às vezes a gente pensa que o nosso problema está nas finanças, e não está. O nosso problema está na nossa mente. O filósofo René Descartes, ele diz: eu penso e eu logo existo. Olha como eu estou, filósofa. Eu penso e eu logo existo. Por quê? Ele diz que o homem é aquilo que ele pensa. Só que indo para a Bíblia, Mateus diz que os olhos é a candeia do corpo. Você identifica o que a pessoa está pensando pelo olhar. Quando você olha para ela, você já está identificando o que é que ela está pensando de você. Então os olhos identificam. Então o profeta sabia que o problema aqui não era finanças, não era material, era espiritual. Então ele poderia trabalhar, ajudar o povo, para o povo voltar a crescer, mas não ia adiantar. Porque o problema estava no espírito, estava no espiritual, na comunhão. Então no capítulo 3, o profeta, ele faz só uma oração. E ele diz, no capítulo 3, no versículo 2: ouvi, Senhor, a tua palavra e eu temi. Eu ouvi a palavra. A Bíblia diz: aqueles que ouvem a palavra são bem-aventurados. Ouvi a tua palavra e temi. E ele faz um pedido a Deus. Ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Ele estava dizendo, no século 21, 2023, lá na Assembleia de Deus Novo Tempo, visita aquele povo lá e aviva aquele lugar. Aviva aquele povo, Senhor. Aviva os corações. Pessoas que vêm para a igreja, mas que estão vazias de ti. Eu vou fazer uma pergunta. Pastor, o senhor me autoriza? Eu vou fazer 2 perguntas. Quem aqui, seja sincero na pergunta, Jesus está vendo o seu coração. Quem aqui
queria sair daqui com um carro novo do ano? Seja sincero, irmão. Ficou de pé o presbítero. Quem aqui queria sair daqui com uma chave de casa própria? Agora eu vou fazer a terceira pergunta. Quem aqui queria sair daqui cheio e cheia da presença de Deus? Fica de pé. Fica de pé, porque merece ficar de pé. Merece você ficar de pé. Ministério, me ajuda aí. Abacuque disse: Deus, o povo não precisa de carro não. Porque eles vão ter carro, mas o coração vai continuar do mesmo jeito. Eles vão ter casa, mas a comunhão e a conexão vai continuar bloqueada. Então não quero, não adianta. Eu vou te pedir algo maior. Avivamento. Avivamento não é pular. Avivamento não é falar só em línguas. Isso é poder. Olha para quem está do teu lado. Pastor, me permite? O senhor me permite, me autoriza? Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Avivamento é tu olhar para essa pessoa que está do teu lado, olhar para dentro dos olhos delas e ver o que ela está precisando. E você ser um profeta para agora. Um profeta para profetizar sobre esta pessoa que está aí precisando de você. E eu quero ser profeta para esta noite. Depois do nosso sacerdote, eu quero ser profeta, porque eu sou o profeta menor. E eu quero profetizar o grande avivamento sobre este lugar. Eu quero profetizar batismo com o Espírito Santo nesta noite. Se você não é batizado, esquece quem está do teu lado. Se olhar de cara feia, tu empurra ela para lá, sai de perto dela, vem para aqui para frente. Mas começa a dar lugar e a dar glória. Jesus vai batizar nesta noite. Avivamento. Avivamento é viver a renúncia do Evangelho. Avivamento é transformação. Avivamento é mudança de caráter. Avivamento não é você chegar aqui numa quarta-feira só querendo receber. Não. Avivamento é você viver o que você veio receber. E eu quero profetizar nesta noite. E eu tenho certeza que o céu já liberou essa unção. Senhor, se ainda eu tenho crédito no céu, sobre a minha mão, Senhor, eu te peço uma bola de fogo. Eu te peço uma bola de fogo. E essa bola vai atingir essa igreja. Aonde tiver alguém doente vai ser curado. Aonde tiver alguém desacreditado vai sair daqui acreditando. Aonde tiver alguém aqui desanimado vai sair fortalecido. Aonde estiver alguém com demônios vai sair liberto. Agora, Jesus, recebe, 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 recebe. Seja cheio, seja cheia. Alabaraçai. Ali, ó, vai ali, vai ali. Alabaraçoraba. Em nome de Jesus, ministra ali, demônios. Demônios agora sai. Aonde estiver,
Demônios agora sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda manifestação do inferno agora. Todo demônio tranca-rua agora sai. Demônio da depressão. Elebeca manda, rassora manda. Ergue a sura, velho. Em nome de Jesus. Seja cheia. Seja cheio. Seja cheia. Cadê você? Abra a boca. Seja cheia. Recebe. Recebe o grande avivamento de Deus. Seja cheia. Seja cheio. Seja cheia. Seja cheio. Cadê você? Jesus vai batizar agora. Jesus vai batizar agora. Jesus vai batizar agora. Se você crer, será batizado. Se você crer, será batizado. O ministério de intercessão fica ligado. Ministério de intercessão fica ligada. Ela beca mandará sair. Vai ter gente aqui que vai sair deste lugar pisando fogo. Os demônios vai ter que sair lá da tua casa. Quando tu passar naquela rua, aquele tranca-rua vai sair de lá. Aquela malinha mulambo vai sair da tua casa. Receba! Em nome de Jesus. Seja cheia. Participe deste grande avivamento. Participe e receba. Receba essa graça. Receba essa glória. Receba essa graça. Receba.